De la derecha, de la izquierda. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Bom, vamos lá. Dando andamento. Hoje chegamos aqui nos finalmente aqui do livro, né? Do 2 Timóteo 2,15, que diz o que mesmo? Adeus. Muito bom, muito bom. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Muitas vezes nós frequentamos vários cursos e seminários, que é muito bom, né? Agora o nome agora é imersão, né? E disse o Dinho, haja luz. Yes. Obrigado, filho. E porque às vezes a nossa ênfase é procurar apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, né? Então, às vezes, no afã de nós queremos manejar bem a palavra da verdade, a gente vai no hebraico, no aramaico. E amém por isso. Eu gosto disso. Passei mais da metade da minha vida nisso. Porém, contudo, todavia, procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, mas que não tem do que se envergonhar. Então, esse não ter do que se envergonhar é aquela área, é nós estarmos limpos por dentro, zerado por dentro. Que muitas vezes o conhecimento dessa palavra, o exercício dela, o convívio com outras pessoas, faz de nós a parte externa aprovada. Mas Deus não se deixa levar pelo que é aparente, mensurável, passageiro. Mas o que Deus está querendo mesmo de nós é a nossa motivação, não são as nossas ações, mas principalmente as nossas motivações. E a raiz, a essência, a gênese da nossa motivação, ela pode estar começando em Deus ou não. É quando eu falo ou não, pode ser um monte de coisa, pode ser estrutura almática, pode ser algo também do inimigo, entendeu? Então, isso que sempre me chamou a atenção, né? Que a palavra diz assim, né? Que o machado está na raiz da árvore. Por que fala na raiz? Porque muitas vezes nós estamos preocupados com um fruto aparente ruim. Então a nossa tendência é arrancar aquele fruto. Só que se você arrancar o fruto, você não trabalha com a raiz, daqui a pouquinho está ele de novo ali. De tempos em tempos ele aparece. Por quê? Porque não foi tratado na sua raiz. Então nós percebemos, nós temos muitos irmãos que apresentam bons frutos, ótimos frutos, porém com a raiz não tratada, daqui a pouquinho é tomado pelo inimigo, porque o inimigo, ele plantou algo ali na raiz. Então tem que ser o machado. O machado está aí para quê? Para trabalhar. E não é o machado na raiz que te faz bem, mas o machado é na raiz daquilo que está te fazendo mal. Porque a raiz ela serve para ligar a alguma coisa, que a função da raiz é estabelecer e trazer nutrientes. Então precisa ver a nossa alma do que ela se nutriu, de algo, de coisas espirituais ou de coisas não espirituais. Ok? Então, é por isso que nesse caminho a gente estava aqui conversando um pouquinho aqui antes da gente dar início, né, à nossa reunião, falando sobre um culto de cura e libertação, né? Então a gente estava aqui barrendo, estava ouvindo a conversa aqui, né? Então,
E o padrão que a gente ouve sobre cura e libertação é: sai demônio, mão para trás. Aquela coisa que a gente já viu em alguns lugares aí, né? E isso às vezes acontece. Mas a verdadeira cura e libertação, ele não trabalha com a raiz, que é o endemoniamento. Mas ele não trabalha com o fruto, ele não trabalha com o fruto. O fruto é aquilo que é aparente, né? Entenderam? O fruto, por exemplo, a pessoa caiu ali endemoniada. Aquilo é o fruto, aquilo não é a raiz. Aquilo é a manifestação de algo que está oculto. Então, às vezes você dá uma ordem para o demônio sair, mas você não trabalhou a raiz daquilo ali, daqui a pouco ele vem de volta. Sai, olha para trás, vê a casa arrumada, adornada, ele falou, não foi colocado nada lá, ele vem e volta. Por que não foi colocado? Por que a casa está vazia? Porque não foi colocado verdade naquela área. Porque Satanás, ele age em áreas de mentira. Por exemplo, quando pessoas que foram, vou dar um exemplo que me veio aqui, as pessoas passam por uma situação de algum tipo de abuso, e qual é a primeira pergunta que fica nas pessoas, né? Por que Deus não fez nada? E essa pergunta é que faz com que as pessoas se afastem de Deus e acabam indo para os lugares mais tenebrosos. Diz a palavra de Deus que Satanás é o pai dos órfãos. Por isso a gente vê que quanto maior a orfandade, maior a criminalidade, maior são os abusos, maior são as circunstâncias. Está sempre ligado a uma falta de uma paternidade. Por isso, mais do que apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, Deus está levantando um verdadeiro pais espirituais. Porque a paternidade, o pai espiritual, ele não é essa questão da substituição, mas é aquilo de uma restituição. Tá? Por isso que Deus nunca foi o propósito de Deus, ministério, sacerdócio. A prioridade de Deus sempre foi um pai e um filho. A Bíblia é uma história de um pai e um filho. É um pai que constrói algo pelo filho. E no princípio, Gênesis 1, e no princípio criou Deus todas as coisas. Ele falou o princípio ali, a palavra princípio ali não é início, não é start. O princípio ali é Jesus. Que em Apocalipse ele fala, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então, a maneira mais interessante para a gente ler Gênesis 1, não é no começo Deus fez alguma coisa. O mais certo de a gente ler assim, o Pai em Cristo começou alguma coisa. Porque tudo que começa sem início, não tem bom final. Então, antes de eu iniciar, antes de eu começar alguma coisa, eu tenho que ver onde está o início, o princípio. Entende? Vocês entenderam o que eu falei? Eu preciso voltar. Ninguém entendeu o que eu falei? Então vou voltar. Princípio não é início. Princípio é uma persona, Cristo. Ok? Então, quando eu falei no princípio criou Deus todas as coisas, o que está falando lá não foi que essa palavra princípio não é início. Princípio é uma pessoa. Então, em Cristo, o Filho, o Pai criou todas as coisas. Por quê? Todas as coisas que o Pai quer começar, ele pega o seu filho, o princípio. O princípio faz tudo. Está entendendo? Então, tudo que ele vai fazer, eu vou fazer alguma coisa aqui, e o Pai fala, ô princípio, o que você acha que eu devo fazer? Ô princípio de óculos que está ali, com a cara enfiada no computador. O Pai fala, e no princípio, eu não faço nada sem o princípio. O princípio de fazer uma coisa é pai e filho. O princípio de tudo é sempre um pai e um filho.
Então, aonde tem uma obra que tem princípios, uma obra que tem princípio é uma obra onde começa o pai e filho. Não é onde tem o pastor e tem os seus lacaios. Só que não é uma estrutura religiosa, é uma casa paterna. Agora que eu estava até comentando isso com a Rô, eu acho que até por isso que tanta igreja em Caraguatatuba, tanto lugar aqui em Caraguatatuba, aonde que teve a presidência da República? Aonde que teve a presidência da República em Caraguatatuba? A presidência da República, filho. A presidência da República teve aqui nessa manjedoura aqui, filho. Tanto lugar com cadeira, com aparelho de som, né? Onde é que ele teve? E tem a foto, eu tirei foto, está ali. Porque eu estava ouvindo um homem de Deus, ele está falando, quando Deus está querendo fazer algo de governo, e nós sabemos que o nosso presidente está envolvido com o governo de Deus. Está entendendo? Eu acho que não foi à toa, só foi a cair a ficha depois um pouquinho, mas eu acho que não foi à toa. Está registrado, foi nesse lugar. Porque Deus não olha aquilo que é aparente, mas aqui é uma casa paterna. Aqui não tem aquilo que é aparente aos olhos dos homens, mas aqui tem uma autoridade. Está entendendo? Olha que algo tremendo, gente. A nossa igreja recebeu a presidência da República. Olha que coisa magnífica. E às vezes as coisas passam batido, né? A gente nem se percebe, né? Senhor, mas quando eu te fiz alguma coisa, quando você deu um copo de água para beber, assim, foi um anjo meu, foi algo meu que você atendeu. Foi tão simples, nosso aqui, uma coisa tão simples. Está entendendo? Quer dizer, as coisas que são escondidas, porque elas são tão poderosas. Às vezes a gente tem que dar graças a Deus por isso que Ele está fazendo aqui. Que a gente não perca o poder da simplicidade. Que aparentemente tem a pessoa que não está fazendo nada, aos olhos dos outros. Mas aos olhos de Deus a gente está fazendo alguma coisa. Sabe por quê, gente? A gente não está crescendo para cima, a gente está crescendo para baixo. A gente não está aparecendo frutos de volume. Mas cada domingo, eu estou trabalhando você em raízes. Curando. Como é que faz uma cura verdadeira? Uma troca de conceitos. Toda vez que eu troco um conceito, nossa, Tex, eu pensava que era isso, eu falei, eu porém vos digo, é aquilo. E isso é libertação. Você entendeu? A libertação é quando você tira uma imagem, uma impressão, uma informação errada e troca aquela, e você faz um upgrade, você faz uma atualização daquilo, pá, pronto, você está liberto. Deus me libertou de um vício tremendo em mim, não foi com imposição de mãos, Ele só jogou uma palavra, eu estava no carro, não estava nem num culto, estava no carro, Ele falou, eu tenho orgulho de você. Entende? Não foi essa fala de Jesus, deve ser umas 9:30 da manhã, eu estava no meu carro, essa fala dele ali, eu até dei risada, você tem orgulho de quê? Eu falei isso mesmo para ele, que nem eu mesmo entendi, mas aquilo bateu numa raiz oculta minha, que a droga estava até no carro, eu joguei fora, eu já era de Cristo, há algum tempo, não fez força, esqueci. Essa expressão que ele usou, eu tenho orgulho de você, entende? O Rom tirou alguma coisa errada e colocou algo verdadeiro. Quando tirou algo verdadeiro, foi colocado naquele lugar, pumba, foi liberto. Ele mexeu em alguma raiz minha, que alterou o fruto. Sabe, você mexe aqui, arruma ali. Você mexe aqui, eu estou mexendo um pouco disso lá no Mercado Livre, né, que para você colocar uma propaganda aqui, você tem que entrar numa planilha, você mexe na planilha e muda um negócio aqui, né? Você mexe aqui, muda ali, falei, caramba, né? Agora você está aprendendo que não é aquilo que é ligado direto, mas você mexe uma coisa aqui, altera ali.
Eu estou vendo que isso começa a funcionar com Deus. Como é que Jesus curou, libertou aquela mulher Sírio-Fenícia, que tinha a filha terrivelmente endemoniada? Ele foi ativando estruturas de humilhação. Ele foi humilhando-a, e no processo que estava humilhando-a, e ela estava sendo proativa às humilhações, na mesma proporção que ela estava fazendo aquilo, a filha dela estava sendo curada. Ou seja, a cura de uma menina endemoniada estava no orgulho, um espírito de orgulho, pelo fato de eles serem gregos. Espírito nacionalista, me veio a palavra. Então, aquele orgulho nacionalista do pensamento grego, essa estrutura de orgulho, ali o inimigo conseguiu se estabelecer naquilo, porque a gente sabe que o orgulho é a ênfase de Satanás. Aquela estrutura de orgulho abriu uma brecha, ele estabeleceu ali, e ele pôde entrar e endemoniar a filha. E não endemoniar a mãe. Não é que a mãe ficou endemoniada por causa do orgulho. Ficou endemoniada quem? A filha. Entende? Esse caminho da libertação, ele é algo magnífico, porque você não pode ir você não pode ter um pensamento cartesiano, não existe uma lógica humana. Jesus humilhou a mãe, a filha foi curada. Por isso que eu falo, ser crente não é para gente normal, não. Só para louco, velho. Só um louco vai conseguir, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ok, vamos lá. Já falamos, semana retrasada, nós falamos sobre desaprovação. A desaprovação, quem lembra disso, fala o quê? Fala de colher do mal que plantou. Falar em plantar, em adubar, né? É colher aquilo que plantou. Né? É a consequência, a absorção e absorver as consequências dos seus atos. Então tem muita gente que vive em desaprovação. Então ela vai colhendo o que ela plantou. Tá? Então isso é a desaprovação. A reprovação é o princípio de andar em círculos. A reprovação é aquela área da nossa vida que é cíclica, de tempos em tempos vem aquela derrota. Você não consegue sair daquilo. Você tenta, você vem, daqui a pouquinho, pá, cai. Não devemos confundir ciclos de derrota com alguém que está tentando chegar lá, é diferente. Tá? Às vezes, às vezes o cara é pungente, o cara está tentando. Foi Isaac que tentou, que furava o poço, jogava madeira, jogavam pedra, né? Ali não era um ciclo de maldição. Ali é o cara que estava forçando mesmo. Ele estava crendo na promessa que era dele. Que aí você vai estudar o que é madeira, o que é pedra, você vai ver que são estruturas almáticas que atrapalham aquilo que Deus quer para fazer para você. Desaprovação, reprovação. E hoje, inshallah, se Deus quiser, né, nós vamos falar de aprovação, né? Como todo bom filme americano, tem sempre um happy end, tem sempre um final feliz. Então a gente termina esse estudo com um final feliz aqui, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de aprovação, para a gente chegar nesse ponto da aprovação, nós vamos passar por 4 princípios. São 4 pontos que nós temos que observar. A junção desses 4 pontos é que vai determinar em nós a aprovação ou desaprovação. Tá? Esse princípio ele é conhecido no mundo inteiro como o princípio dos 3 Cs. Acho que estava lá em casa, eu te falei isso aí. O princípio dos 3 Cs. E eu estudando, voltando a estudar. O que foi? Já? Puxa. Esse princípio dos 3 Cs, depois de ter estudado isso várias vezes, eu tomei a liberdade de colocar um 4º C. Né? Só agora o 4º C eu vou deixar para o último, para a gente falar. Tá? Então, se vocês quiserem anotar aí, o primeiro C que nós vamos conversar
é círculo. São princípios. O princípio do círculo. O segundo princípio que nós vamos observar são circuitos. O terceiro C é ciclos. E o quarto C eu falo por último. Kinder Ovo. Quem assistiu? Você assistiu? Aleluia, glória a Deus. Tino bônus. Né? Então, vamos lá. Círculo, circuitos e ciclos. Salmo 1, por favor. Quer já? Alô? Quanto que eu tenho de guia aqui, o cachorro? Onde vai a guia? Salmo 1:1. Isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso. Então, o primeiro C de círculos fala de pessoas. Tá? Então, são pessoas certas. Às vezes, Deus vai usar uma pessoa para mudar toda a sua vida. Ok? Tem uma música do Mike Murdock. Um dia você vai crer em alguém. Um dia você vai crer em alguém. Então você vai decidir o que vai ser enquanto viver. Um dia você vai crer. Essa música eu escutei há uns 25 anos atrás, né? E ele canta em inglês, depois a tradutora pegou em português. E é verdade. Um dia alguém te fala uma coisa. Alguém aqui deu um testemunho que ouviu algo de alguém. Né? E aqui falando, entendi, guru, Deus usou tua boca para falar comigo. Não tem isso aqui? És tu. Deus usou a sua boca, irmão, para poder falar com ele e dar uma direção. É tremendo isso. A gente nem percebe. A gente é o carinho dela. Porque Deus é maravilhoso, Deus é bom. Uma pessoa pode mudar o seu destino. A gente pode deixar uma pessoa milionária, ou deixar uma pessoa paranoica, né? Por algo que a gente fala. Então, cuidado com as coisas que a gente fala. Cuidado com o que você fala para o teu marido. Cuidado com o que você fala com os teus filhos. Porque uma fala tua pode levar lá para cima. Dizem as boas línguas que Deus, quando quer te abençoar, Ele manda uma pessoa. E Satanás, quando quer te amaldiçoar, ele também manda uma pessoa. Tá? Então, o primeiro C que a gente vai falar aqui, são os círculos, diga-me com quem andas, né? Eu direi quem és. Então, as pessoas certas, a escolha da pessoa certa. Quem você vai ouvir? Né? A rainha Esther, ela tinha Mardoqueu ou Mordecai, não sabe que é tio dela, tal. Todo passo que ela ia dar, ela consultava o Mardoqueu ou Mordecai, né, as variações do nome, é um exemplo típico de uma paternidade. Entende? Ele não obriga, ele inspira, ele influencia, dá informações. Você lembra que nós estudamos sobre a Tevuná? Uma revelação sobrenatural e uma capacidade sobrenatural de realizar. Isso é Tevuná.
Foi isso que Salomão pediu. Salomão não pediu sabedoria, ele pediu tevuná, a palavra é tevuná. Ok? E isso vem por uma pessoa. Às vezes Deus usa uma pessoa para pregar o evangelho da salvação para você. Às vezes, entende? É sempre uma pessoa. Deus sempre vai usando pessoas. Ok? De Jefté, né? Você lembra de Jefté? Jefté, filho de Gileade. Ele era filho de Gileade, que era um homem muito importante na cidade, casado com filhos, porém esse filho, Gileade, teve com uma prostituta. Então, Jefté era filho de uma prostituta, em que o seu pai Gileade tira ele dali e traz para o seu seio familiar. Os filhos do casamento oficial ali, tal, rejeitam Jefté. E o problema não era nem a rejeição dos filhos, porque era normal. Era o quê? Era o silêncio de Gileade. O pai traz ele para ficar no meio da família, numa tentativa, né, de enxertá-lo ali. Agora a família o rejeita. E a rejeição da família, Jefté tinha até a capacidade de encarar. Agora o problema é que ele era humilhado pelos filhos da casa e o seu pai não fazia nada. Isso que foi um grave problema. E por que Gileade não fez nada? Por causa da culpa. Então, muitas vezes, por causa de culpa, nós permitimos algumas injustiças. Estão entendendo? Porque ele sabia qual era a origem dessa criança. Então, Satanás, ele vai trabalhando estruturas de culpa, porque era filho de um adultério. Não era filho de uma relação santificada, uma obra feita à luz da palavra. Então a criança ficou órfã, esse ficou com complexo de culpa por causa do erro. O que aconteceu com Jefté? Diz a palavra que fugiu Jefté. E ele foi para onde? Fugiu para as terras de Tobi. Né? Se a gente pudesse comparar hoje, que seria a terra de Tobi, seria Cracolândia. Pudesse contextualizar. Né? Quando eu trabalhei um tempo ali naquela região, pegava a condução ali, que é bem ali perto da Praça da Sé, aquela região ali, você vê o que é ali. Ali estão todos os meninos, meninas, médicos, advogados, que a droga consumiu o crack, acabou com aquelas vidas. Gente de uma capacidade intelectual tremenda, mas foram vencidas. E se você trabalhar com eles, você vai ver que a droga é somente uma anestesia. Ali tem muita gente que pode ser curada, quando Jesus trabalha na estrutura, na raiz, e libertá-los. Não adianta pegar eles e colocar numa casa de recuperação. Eles ficam ali retidos, contidos, igual a nitroglicerina, bota para fora, a primeira vez que mexe naquela ferida estrutural, voltam para a droga. Porque a droga é para fugir de algo, não é para alcançar, a droga é para fugir. Fugir da dor, fugir da rejeição, do estupro. Então, é algo para anestesiar. Tá? Então, a primeira coisa aqui são círculos, pessoas. Tá bom? Assim, o segundo C, Atos capítulo 2, por favor. O segundo é circuito. Circuitos são lugares certos. Right place. Lugares certos. Atos 2:1, por favor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, no começo do ministério de Jesus, quantos lembram, quantas pessoas tinham lá? Não. Quantas pessoas estavam reunidas lá?
120. Exatamente. No começo, quantas pessoas tinham? Quem lembra? 500. É interessante que no começo tinha 500. No dia de Pentecostes tinha só 120. O que aconteceu com o restante? Boa. Né? Cansaram, não acreditaram. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui. E foi saindo. No dia, naquele dia, estavam 120 ali. Porque 120 é um número apostólico. Você vai, depois qualquer dia desse a gente fala sobre isso. Então, múltiplo, 10 e 12, isso aí a gente trabalha em números proféticos. Então, 120 estavam no lugar certo. O restante até tinham deu certo. Presta atenção. Eu não falei que os outros desistiram. Que os outros tinham uma experiência com Jesus. Os 120 tiveram experiência com o Espírito Santo. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Tem muita gente que no passado, semanas antes, estava no lugar certo, uma experiência com Jesus. Mas Jesus falou, vai para aquele lugar lá. E eles foram, outros ficaram aqui. Foi um monte junto para aquela igreja. Só que de 500 foi diminuindo, porque não estavam vendo sinais de maravilha, não estavam vendo nada. Porque diz a palavra de Deus que eles estavam apenas reunidos, não estavam praticando nada. Não falo que estava em oração, cura e libertação, fazendo campanha, né? Levanta, aleijadinho, não estava fazendo nada. Estavam apenas todos reunidos, porque o que Jesus falou? Permanecei lá até que do alto vocês sejam revestidos de uma coisa que vocês nunca viram na vida. Que a ordem que Jesus deu para eles, para variar, a ordem que Jesus deu para eles era algo inédito. Vai vir do céu, que é um cometa, é um anjo. Agora nós 2000 anos depois que a gente lê, não, beleza, isso aqui era. Imagina para eles. Era algo inédito, era algo, né, até do alto sejam revestidos. Havia uma promessa em Joel, né, mas até aí a materialização daquilo. Tá? Então, lugares certos. Deus, Ele não muda, mas Ele se move. Dia 26 de outubro de 1991, eu estava numa igreja. Até então eu estava numa igreja. No dia 26 de outubro de 1991, Deus me dá um sonho. E nesse sonho Ele fala, saia desse lugar e vá para outro lugar. Detalhe, saí de uma igreja para ir para outra. Só que outra ficava em outra cidade. Eu não tinha carro. E tinha dois filhos de colo. E agora? Eu tinha que pegar 2 ônibus para estar nessa igreja. E essa igreja também, Deus falou para mim que é para fazer o curso lá. O curso lá era segunda, quarta e sexta, das 7h30 às 10h. E tinha a reunião da escola dominical domingo de manhã e o culto público domingo à noite. Eu passava mais tempo em trânsito. Os cobradores, e aí, beleza, irmão? Beleza, porque eu passava mais tempo ali. Às vezes o pessoal, é longe, já está frio. Eu fiz isso por 10 anos. Meus primeiros 12 meses, 13 meses, eu fui com eles aqui, ó. Segunda, quarta e sexta noite eu ia sozinho. Mas eles nunca faltaram culto. Aqui falta culto por qualquer coisa. Aqui a igreja ficou 3 quarteirões, está longe. Está entendendo o que eu quero dizer? Está entendendo? Como é que você quer ter grandes resultados assim, com pequenos esforços? Entende? Sabe por quê? Lugar certo. Paga o preço. Deus não falou para mim, vou fazer alguma coisa. Um ano depois, Deus me deu uma casa tremenda lá, me deu condição muito mais do que eu necessitava. E eu não fiz para ter o tanto de dinheiro que Deus me deu. Eu fiz porque eu entendi que era o lugar certo.
pagar o preço. Eu entendi que a igreja não é o lugar para fazer o que eu quero. Ela não está para me servir. Eu que estou ali para servir. Entendi que é ali que era o que eu tinha que fazer. Então, segundo, circuitos, lugares certos. Um outro exemplo, aí você vê o filtro da coisa. Quem lembra daquele texto de José na casa da Patifona? Quem lembra disso? Acho que só você, pelo jeito. Quem lembra do caso aquela passagem bíblica de José na casa da Patifona? Quem lembra? A mulher de Potifar é a Patifona. Por quê? Ele foi, ali era o lugar certo ou o lugar errado? A mulher certa. Agora, o que aconteceu lá? Era o lugar certo, a mulher certa, a casa é dela, porém, na hora errada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu ouvi isso do apóstolo Herman Ponce, lá de Honduras, eu concordo com ele. Diz a lenda, diz a palavra de Deus. O que ela ficou na mão quando ele fugiu? Tá. Se você ler depois, vocês vão ver que é o seguinte: a capa ficava embaixo da túnica. Tinha uma túnica, que essa túnica cobria a capa, era a roupa. Tá? Se ela ficou com a túnica, se ela ficou com a túnica dele na mão, ela devia ter ficado com a capa. E por que ela não ficou com a capa? Porque a capa ele já tinha tirado. Ele já tinha tirado. Sabe aquela coisa assim, ó? Eu trabalhar, né? Cheguei no trampo. Tá, ó. Os caminheiros aqui, tirei a capa, coloquei ali, vou trabalhar, e aparece a Patifona. E aí, beleza? Daí ele, então, cadê o patrão? O patrão não está, né? Mas eu estou, né? Vocês entenderam? É o tempo de falar, fui, e agora? Não fez. Um conselho que eu dou para os homens: não tenta resistir à tentação. Nós não conseguimos. Sentiu o cheiro de patifona? Não, o sangue de Jesus. Não vai não, filho. É melhor um covarde vivo do que um herói morto. Nós não temos, a mulher tem, nós não temos. Vocês entenderam? Vocês conseguem imaginar uma mulher agarrando um homem, ai, socorro! Não vai. O cara não vai, a mulher grita. Se a mulher grita, ela tem a sorte de ser socorrida. O homem não vai gritar. Por isso que eu falo assim, nunca fique menos de 30 centímetros de uma mulher. Estão entendendo o que eu quero dizer? Se guarde, cruza o braço, se protege. Por quê? Mano, você nunca sabe de onde vem a seta. Estão entendendo isso? Tem posicionamento, ainda mais quando trabalha com cura e libertação, aparecem uns troços doidos, você tem que estar travado aqui. Círculos, circuitos. Próximo é ciclos. Zacarias 10:1, por favor. Livro de Zacarias, capítulo 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Isso. É uma coisa assim, né? O profeta fala assim, gente, peça chuva no tempo da chuva.
Geralmente a gente pede chuva em tempo de seca. Vai chover. Vai chover. Né? Por que ele fala pedir chuva em tempo de chuva? Que quando... Quando você pede aquilo que está no tempo, no kairos de Deus. Então, boa Mauricião. Ciclos fala de tempo certo. Círculos fala de pessoas certas. Circuitos fala de lugares certos. Ciclos fala de tempo certo. Então, basicamente, isso aqui são os três Cs. Ciclos, que é o tempo certo. Está no tempo. Então, assim, se você pede aquilo que não é o tempo de Deus te dar, não está no kairos de Deus te dar, você vai pedir muito, muito, muito e vai receber ou nada ou muito pouco. Agora, quando você pede aquilo que está no tempo de Deus dar, você fala, será que pode? Já cai na cabeça. Porque aí já não é nem pedir, já é concordar, já é abrir a comporta e vem. Então, ao invés de eu gastar tempo pedindo, eu tenho que gastar tempo conhecendo o Senhor. Porque quando conheço o Senhor, eu vou saber o que está na hora. Então, Deus não quer ser conhecido pelo seu poder, mas reconhecido pela sua vontade. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Então, Deus não estava com vontade de poupar o filho. Ele falou, não, estou com vontade de colocar você na cruz, para que eu possa, porque se você não morrer, eles não são salvos. Agora, se você morrer, todos eles são salvos em você. Então, por causa deles, Pai, eu me ponho para cumprir o plano. Tá bom? E tem o último, que essa aqui é de minha autoria, baseada em experiências personais, né? Que é o circo. Circo. É o circo de palhaço, do retiro de faca, é o circo. Explicarei o que é o circo. Eu vou ilustrar isso aqui. Imagina aquele funcionário, ele está na empresa lá já há uns 12 anos. Vamos usar o número 12. Aí o cara está lá. Eu gosto muito do exemplo do Silas Malafaia, que eu ouvi um exemplo dele, isso também eu ouvi há muitos anos atrás, ficou gravado. O cara está há 12 anos lá, qual é o emprego dele? Ele é o auxiliador do 5º carimbador. Ele tá lá, aí entra um camarada, faz um teste lá e começa a trabalhar. Aí esse cara entra na posição de auxiliar do 10º carimbador. Tá? E começa a trabalhar lá. Mas o cara é esforçado, começa a fazer curso de como carimbar a direita, carimbar com a direita, carimbar com a esquerda, tal. O cara começa a fazer, aí ele vai de 10º, sobe para 9º, para 8º, para 7º, para 6º, sabe? Chega nele e o cara que está aqui há 12 anos, qual é o cargo dele? Ele é auxiliar do 5º carimbador. O outro entrou há 12 anos e ele está nessa profissão, auxiliar do 5º carimbador. O outro está há 2 meses, 3 meses, foi fazendo curso, passou por ele, chegou a carimbador, gerente de carimbos. A empresa progrediu e precisa mandar gente para a sua filial. Para quem que vão mandar? Esse cara que passou todo o processo. Esse cara que começou como o 10º carimbador, hoje ele está na chefia, na gerência dos carimbadores. Nós precisamos implantar alguém com essa mentalidade na nossa filial. Manda esse cara. Esse cara que está aqui é o circo. É aquela pessoa que entra, fica na vida, vê os outros entrando na igreja, entrando nas empresas, entrando nas escolas, vai progredindo, vai fazendo, e a pessoa tem essa posição de circo. O que é a posição do circo? Você senta e vê a mulher barbada, o atirador de faca, o equilibrista, as pipocas, os palhaços, acaba o show e vai embora. Tem gente que leva a sua vida assim. Entende? Tudo isso acontecendo, eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Não sei se você lembra dessa música. Tudo isso acontecendo, e eu aqui na praça, dando milho aos pombos,
Sabe, o cara não cresce em nada, não faz um curso, não, entende? Não investe no seu próprio conhecimento pessoal. Não investe em nada. Do jeito que ele recebeu, está ali, 10 anos, 20 anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, reclamando das mesmas coisas. Está entendendo o que eu quero dizer? Deus, como diz o Luiz Hermínio, né? Deus está louco para libertar vocês desses problemas. Porque Deus está doido para dar outros problemas maiores para vocês. Nadinha de amém. Por quê? Aí, a mentalidade está ali, ó. Por quê? Maior. Você quer ter um problema de boleto que você tem, ou problema de boleto que tem o Silvio Santos? Que é isso, com tanto boleto para pagar? Mas tem gente que pensa assim, sabia? Ela não vê a autoridade, ela vê o tanto de boleto. Isso que é aquela mentalidade microscópica. Oi, linda. A minha mãe foi a primeira vendedora de cenoura bravanel. Meu pai era amigo dele, da Glória Menezes e tal. O cara era demais, cenoura bravanel. Ele morava lá na rua Leiria, lá no Jardim América. Né? Tem um cara de valores extraordinários. Eu tenho um livro dele, eu tenho um livro de Silvio Santos. Gostaram, entenderam o auxiliar do 10º carimbador? Né? Por isso que eu louvo a Deus, e que Deus abençoe rico e abundantemente o empreendimento de vocês. Tá, o pomar do Dinho. Depois você passa o número aqui. Oferecimento pomar do Dinho. Essa fruta não tem pecado. Essa pode morder. Ah, meu Deus do céu. Esse é o momento besterol da igreja aqui também. É bom para relaxar. Ah, Jesus Cristo, vamos lá. Livro de João, por gentileza, capítulo 11. Um texto um pouquinho mais prolongado, mas vamos lá. Livro de João, capítulo 11. Vamos do 37 ao 44. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém. Eu quis ler esse texto para falar 2 coisas simples. A obra da ressurreição, quem fez foi Jesus. Não tem como a gente mexer. Mas coube ao homem fazer 2 coisas. Primeiro, tirar a pedra. Aí depois ele falou: tirai a pedra. Aí quando tirou a pedra, ele: Lázaro! Aí vem Lázaro, no pulinho, vem para cá. Aí ele fala uma coisa interessante. O que ele fala? Desatai-o, tirar as bandagens. E uma outra coisa. Não, tirar as bandagens, mas tem uma outra coisa importante. Tirar o véu. Você leu aí.
Tirai o véu. Tira as amarras. Lê que você vai ver. Tirai o véu. Não está aí? Tirai o véu? 44? Lê para mim. Isso, o rosto, o véu. Isso. Tá? Por que isso? A obra da ressurreição é uma obra que só Cristo faz. Agora, desatai-o e tirai o véu, que o véu eu colocava no rosto. Tá? Essa é a obra da igreja. Ele com todo o poder dele, o que é mais fácil? Ressuscitar o morto ou tirar a bandagem? Então impõe a mão na minha carteira que faz eu dar uma ressuscitação. Eu acho que o mais fácil é tirar a bandagem, né? Então, o mais fácil é tirar a bandagem. Eu entendi isso o que você quer dizer. O mais difícil é fazer o quê? É ressuscitar o morto. Entendeu? O mais fácil é tirar a bandagem, mas a tirar a bandagem ele não fez. Por que ele não fez, ele sendo todo poderoso? O que é mais fácil, tirar a bandagem ou ressuscitar o morto? Ele tirar a bandagem, mas tirar a bandagem ele não fez. Mas ele ressuscitou o morto. Por que isso? O que eu aprendo com isso? A obra de tirar a bandagem, tirar o véu é a da noiva, é da igreja. Estão entendendo isso? É maravilhoso. Ele com todo o poder seria mais fácil ele tirar a bandagem. Mas ele falou, isso eu não faço. E até o poder para ele fazer e tirar a pedra. A pedra podia sair rolando. Agora, tirar a pedra, tirar a bandagem e tirar o véu, isso o homem pode fazer. Deus nunca vai fazer uma coisa que você pode fazer. Quando esgota o nosso conhecimento, a nossa tecnologia, aí Deus vem com milagre. Estão entendendo? Entende o que eu quero dizer? Tirar o véu tem a ver com o ministério de ensino, o ministério de cura e libertação. Por quê? Tem gente que está salva, mas está no pulinho. Por quê? Ainda está amarrado em tradições. O véu do rosto ainda se lembra que fala a palavra? O que é revelação, gente? Tirar o véu. Tirar o véu, revelação, é papel da igreja, do corpo de Cristo. Entendeu? Então, nisso que a gente pode ter o nosso papel, a nossa responsabilidade. O nosso papel, o papel da igreja, é desatai e tirar o véu. Tá bom? Vamos lá. O processo da aprovação, o princípio da submissão ao tratamento de Deus. O processo da aprovação, ele está intimamente ligado ao processo de submissão. Sem submissão, não haverá aprovação. A gente percebe isso logo no começo do ministério de Jesus, quando ele vai. Imagina, né? Jesus está ali, no meio dos outros. Aí João Batista fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele quer dizer na linguagem de hoje? É o cara, mano. É o cara. Imagina, né? No meio daquele povo todo, que muitos daqueles caras deviam estar falando muita coisa esquisita dele, José, Maria, pombo, né? Devia se engolir, não é não? Aí no meio daquele tudo vem o ministério profético, fala, esse é aquele. Passa para frente, não, passa na frente aí. Quem na igreja lá, quando vinha um profeta lá na igreja lá, né? Eu só fazia assim, ó, para ver se ele punha a mão na minha cabeça, doido para receber uma profetada, né? Doido para receber uma profecia, né?
Porque uma profecia de boa origem faz muito bem. É estimulante, é muito bom, é bom receber profecia. Principalmente quando você conhece o profeta e você acredita no profeta. Eu nunca deixei pôr a mão na minha cabeça de cara que eu não sabia quem era. Uma vez eu estava numa reunião muito grande, um cara que eu não ia com a cara dele. Ele veio, pombo, eu fiz assim, aqui não, bicho, ele fez pro outro lado. O quê? Passa vergonha a ele, porque você não impõe as mãos precipitadamente. Entendeu? Ele pensou que ia, não, comigo não. Filho de mestre não dá para você fazer muita coisa, não, porque se corta logo. Por que eu estou falando isso? Me perdi. De onde estava João? Que passa por obediência. Saiu da água, saiu do reconhecimento. Aliás, diga-se de passagem, abre os céus, vê aquela voz. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha só, a carga de afirmação. Vem o profético e fala, esse é o cara. Ele vai para a água, sai correndo da água. Acho que não gosta muito de água, né? Diz a palavra que ele saiu correndo da água, né? Ele saiu da água, assim, tchá. Aí abriu o céu e fala, este é meu filho amado. Olha só, é tudo de bom. Mas na sequência... Sabe que era da Van? Já sabe o próximo capítulo, né, Van? Ele foi levado numa charrete de ouro por 500 anjos para o trono da glória, né? Como diz a profeta lá, só que não. Só que não. Foi para onde? Foi para o deserto para ser tentado por Satanás. E diz a palavra de Deus, a expressão, não sei qual é a tradução que vocês têm, impelido. Quem sabe o significado da palavra impelido? Ou seja, afim ele não estava. Fala que ele foi impelido. Ou seja, isso é um sinal quando você está indo para o lugar que Deus quer, quando você não está muito afim. Você é impelido para ir para lá. Entendeu? Aí, tipo assim, você pode ficar e ser desaprovado. Ou você pode ir passar na prova e ser aprovado. E ser abençoado. Então, por causa de que conhecer as regras, eu estou entendendo Deus no processo, você vai e se submete. Jesus aprendeu pelas coisas que ele sofreu. Jesus alcançou tanto maior honra pelos seus processos de submissão. Ele foi fiel ao Pai. A humilhação, competição no ministério, traição. A gente fica pensando, quem foi que escolheu os obreiros de Jesus? Quem sabe? É o Espírito Santo. Isso porque é o Espírito Santo. Eu acho que Jesus devia falar assim, vem cá, trocar uma ideia com você. Não dá para você, né? Dá licença, pomba. Olha, pelo amor. Você precisa rever os seus conceitos. Olha só o ministério que tu me deste, está que nem Adão falando com Deus, da mulher, a mulher que tu me deste, olha só o que você me deu aqui. Né? Eu falei, mas é o que nós temos por momento, vai que é a sua, Tafara, porque você vai ter que trabalhar com esse, você vai ter que trabalhar com aquele, porque desse poder de transformação, que os outros vão ver o antes e o depois. Não é esse o que andava com aquele? Olha a transformação de um Pedro, que era um cara que ficou 3 anos e meio no ministério do amor e de paz, andando com a espada na bainha. Por quê? Porque ele ainda tinha traços da sua velha natureza. E Jesus nunca o criticou. Não sei se vocês já estudaram o que significa ele ter pego a espada e socar na orelha de Malco. Os caras falam que ele queria cortar a cabeça, como errou, pegou na orelha, né? É uma maldição judaica. Cortar a orelha significa assim,
caráter, né, da tradição judaica, é não deixar que você seja salvo. Porque a salvação vem pelo ouvir. Então, a espada na orelha, tipo assim, é amaldiçoar. Entendeu? Aí Jesus fala, não, filho, não é assim não. É isso que a religião faz. A religião pega a espada, entende? Para dar julgamento aos outros, de quem é digno e quem não é digno. Jesus falou, não faz isso, Pedro. Não fique julgando quem é digno e quem não é digno. Porque o Malco, ele vai se converter lá na frente, você ainda vai me trair, você ainda vai me negar, o homem da espada. Está entendendo o que quer dizer? Então, essa coisa que é muito interessante, Deus quer tirar, você lembra quando acontece, quando Marcos começa o ministério com Paulo, Marcos comete uma pequena transgressão lá, e Paulo vai e rechaça ele. Quem é que vai lá e cuida do homem que o grande apóstolo Paulo humilhou? Pedro. Por quê? Pedro sabia o que é pisar na bola no ministério, entendeu? Então, e Deus, ele é maravilhoso, né? Deus, ele pega as nossas bagunças e transforma nas nossas mensagens. Isso que é legal. Toda aquela traição, toda aquela exuberância de Pedro, toda aquela coisa dele, Deus foi transformou Pedro num homem manso, transformou ele num pastor, ali no apóstolo, mas numa função pastoral. Quando Paulo vem cheio das revelações, né, do novo pacto, Pedro fala, tá bom, só uma coisa, filho, cuida dos órfãos, das viúvas, tá? Vai para o ministério prático, você fala muito, mas vai cuidar de vidas. Eu tenho comentado isso muito com a minha esposa. Eu tenho muita informação, agora está na hora de pôr minha formação em prática, para cuidar de vidas, cuidar de viúvas, de órfãos, de crianças, né? Algo que dá sentido ao meu conhecimento. Senão, o que adianta saber no hebraico, no aramaico? Por isso que nós estamos orando aqui, um pouquinho antes. Senhor, dá um coração de compaixão por esse bairro. Já apareceram uns dois cachorros aqui. Um estava bem sujo, né? Passei até que seja profético, né? Vem um limpo e outro sujo, né? Então, primeiro na arca não foi uma pomba, depois foi um troço lá, né? Vamos lá, meus cachorros já estão entrando, vamos ver, né? O que Deus tem preparado para nós, ok? Vamos lá. Então, nesses processos, a aprovação é mais que apenas vencer as provações, é também vencer as desaprovações e reprovações. Porque as desaprovações, as reprovações, elas são naturais, inerentes à nossa raiz adâmica, né? Então, é não parar aí, a gente vai prosseguindo, né? Quem lembra o significado da palavra pecado? Oi? Errar o alvo. Boa, Adri. Amartia, né? Amartia, errar o alvo. Que é uma palavra composta, né? Amartia, ela significa errou o alvo, tente outra vez. A palavra amartia, pecado, não é uma condenação, mas é apenas uma constatação. E também tente outra vez. Errou o alvo, é uma constatação, mas também é uma motivação. Tenta outra vez. A palavra pecado é uma palavra interessante. Você está em pecado, ou seja, você está errando o alvo. A palavra composta, a amartia é uma palavra composta. Ela se compõe de uma constatação, que você está errando o alvo, mas também de uma motivação. Tenta outra vez. Isso. A ligação direta é amartia. Isso. Pecado, no grego é amartia. É que essa palavra pecado que é usado na Bíblia é a palavra amartia. Assim como fala de uios, tecno e técnio, há 3 palavras diferentes para filhos, há palavras diferentes para tempo, tem o tempo cronos, kairos, aion, olan, são 4 palavras para tempo. Agora tem hora que é tempo cronos, tem hora que é tempo kairos, tem hora que é tempo aion e tem hora que é tempo olan de Deus.
São 4 palavras, que é tempo, são 4 palavras para tempo. Nós já estudamos isso também, aqui ou não? Acho que nós já falamos en passant. Não, digo isso lá na Gênesis, lá na Martim de Sá, né? A Gênesis do Novo Pacto é ali, né? Na Martim de Sá, né? Então, qualquer dia a gente volta a falar sobre isso, sobre esses 4 tempos de Deus, que também, tudo isso, vocês estão percebendo, tudo que eu estou falando para vocês, é como se fossem bússolas. Por isso que eu falo, a ministração que eu faço com vocês, começa a hora que termina, porque eu estou dando instruções para vocês, círculos, tal, estão anotando, acabou, vai cada um para suas casas, agora começa a brincadeira. As minhas pregações, as minhas ministrações não é aquela que funciona aqui. Não é para te impactar, é para te instruir. Estão entendendo a diferença? Ela faz diferença a hora que acaba. Porque agora você vai pegar isso que eu estou te dando e vai aplicar na sua vida. Que isso por exemplo, a Rô fala muito isso, né? Poxa, a gente precisa de coisas que seja prático. Muito blá blá blá, muita teoria de Pitágoras, coisas práticas. Coisas que você pega aqui e, poxa, né, eu estou errando nisso, Caramba, é isso aqui, está aqui, ciclo, sabe? E é interessante, uma coisa interessante, que o Espírito Santo de Deus vai testificar a vocês a respeito da palavra. Entendeu? Que quando você vai lá em Gênesis 1:1, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Primeiro Deus prega, Deus fala, haja luz. O Espírito Santo vai e confirma com o poder. O poder do Espírito Santo sempre vai seguir a palavra do Pai. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Como? Manifesta. Manifesta. Porque concreto está, né? Falado está, só não está manifestado. Ele manifesta. Né? Então o Pai fala pela boca do Filho, que quando o Pai fala pela boca do Filho, o Espírito Santo vai, Isso é sempre uma obra trina. O Pai fala pela boca do Filho. Quando o Pai fala pela boca do Filho, o Espírito Santo reconhece o Pai falando pela boca do Filho, vai e materializa. Por isso que a igreja que vai prevalecer é uma igreja de pais e filhos. Quando o Pai fala, domingo que vem é meu filho que vai estar ministrando aqui. Então, o Pai fala pela boca do Filho. Quando o Pai fala pela boca do Filho, o Espírito Santo vai e pega vocês. Por causa de um princípio. O Pai falando pela boca do Filho. No livro de Eclesiastes, não precisa abrir agora, capítulo 7, versículo 8, diz assim: para Deus é melhor o final das coisas do que o começo delas. Podemos começar bem e terminar mal. Muitos homens na Bíblia começaram bem, mas terminaram mal. E tem homens e mulheres na Bíblia que começaram mal e terminaram bem. Então, para Deus não está muito interessado como é que se começa. Deus está se envolvendo, interessado como que vai acabar. Tem pessoas que já começaram a carreira, dos 500 que nós estamos falando, né? Dos 500, né, que começaram ali na caminhada com Jesus, no dia de Pentecostes só tinha 120. Entendeu? Muitos começaram bem, mas não terminam bem. Então, aí que está. Nós temos uma carreira. Salvação é movimentação. Por isso que eu falo para vocês, muitas pessoas, infelizmente, poderiam estar aqui, que foram chamados, mas não obedeceram, porque isso aqui não é uma obra de uma igreja. Caraguatatuba tem centenas de igrejas, isso aqui não é uma igreja, isso aqui é uma casa paterna. Quando eu não falo de casa paterna, é uma casa que os filhos vão herdar coisas eternas, coisas que estão... Paternidade não é algo físico palpável. Paternidade, ela caminha pela eternidade. Por isso que eu falo para o Maurício, falo isso para o Dinho. A paternidade que vem sobre vocês, vem do quê? Vem da parte 1 de Thomas Dawson, na parte 2 do Cristiano Miranda. O Cristiano Miranda, ele tem um papel muito importante nas conexões
daquilo que Deus está fazendo no mundo hoje. A paternidade de Thomas Dawson, que veio sobre mim, veio na unção da palavra. Vocês têm um gosto pela palavra, uma unção pela palavra. Então é interessante, eu vejo o Dinho está ficando chato igual um mestre. Entendeu? Eu falei, esse cara, o que o senhor está fazendo com ele? Eu estou precisando de um pastor, vou pôr mais um mestre do meu lado, pelo amor de Deus. Entendeu? Aquele cara que fica na letra. Voa, passarinho. Não, mas não estou vendo que ele está indo mais para o lado de mestre do que outra coisa. Eu falei, é só que me faltava. Agora, como eu sei que a igreja de Antioquia era uma igreja de profetas e mestres, então eu falei, porque o cara, né, ele não... Bom, deixa para lá. Não está nesse assunto, não. Melhor é o final das coisas do que o começo delas, tá? A dinâmica da vontade de Deus vai requerer de nós, de nossa parte, 5 coisas. E é engraçado, eu também sou muito de mestre também, né? 5 passos, passo A, passo 1, pode ser coisa, então as Dawson também, né? A dinâmica da vontade de Deus vai requerer de nossa parte 5 coisas. Motivação correta, um lugar correto, o tempo correto, princípios corretos, lideranças corretas. Eu pode ver uma boa parte disso nós já falamos minutos atrás. Tem sempre olhar para dentro de si. Qual é a motivação? Você lembra que sempre que nós falamos isso na nossa reunião do presbitério, né? Qual a motivação que você está fazendo, Qual? Entende? Porque nós somos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito. E às vezes estão tão preocupados com a letra, porque a letra dizem da hortelã. Qual a motivação? Entende? Porque se a motivação não for em amor, na compaixão, na misericórdia, na aliança, é letra. A gente vai estar tão errado quanto os fariseus. Entende? A letra, ela tem apenas o papel coadjuvante naquilo que é a vontade de Deus. Porque isso aqui não é a palavra de Deus. Isso aqui contém a palavra de Deus. Deus falou muito mais do que está escrito aqui, diz a palavra de Deus, que fosse escrito em livros que Jesus falou, não caberia na face da terra. Então isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui ela contém. Dizia o profeta Reinaldo Texidor que isso aqui é o primeiro livro da coleção da Barça. É o primeiro livro da coleção. Muitas coisas Deus não pôde falar aqui porque nós não estávamos preparados, prontos, Cláudia, pronto. Aliás, Paulo fala isso, eu vi coisas ali que não posso nem contar para vocês. Né? Paulo é tão doido que ele dá instrução de ceia, sendo que ele nunca tomou ceia com Jesus. Com quem que ele aprendeu de ceia, se ele nunca tomou ceia com Jesus? E os caras que tomaram ceia com Jesus, sabe por quê? Porque Paulo nunca tomou ceia com Jesus, tomou com Cristo. Os caras só tomaram ceia com Jesus, nunca tomaram com Cristo. Então ficam só na letra, entendeu, os mais apóstolos de Jerusalém. Não se esqueça que a igreja tem 2 fontes, hein? Por isso dá confusão. Tem os 12 apóstolos do Cordeiro de Jerusalém, mas tem dezenas de apóstolos e profetas que saíram da igreja de Antioquia. Que é a igreja, serei minhas testemunhas em Jerusalém, Israel. Boa, Mauricião. Repete, fala bem altão aí. Você sabe o que eles chamavam de confins da terra? É quando acabava Israel. É o final do mundo. E ele monta em Antioquia. Antioquia é na Grécia. Para eles é o confim do mundo. Entendeu? Então eu falei, serei minha testemunha em Jerusalém, Israel, até os confins da terra. Ele falou, chegou. Porque Paulo foi chamado aos confins da terra, porque dali começava o processo de sair, que já não era, tanto é que já não é mais o Deus de Abraão, agora é o Deus de toda a terra. Entende? Muda o conceito. Paulo já vem com outro conceito, a salvação não é só para os judeus, a salvação é para os gentios, em Cristo Jesus, tanto é que Paulo nunca pregou o evangelho de Jesus Cristo, Paulo sempre pregou o evangelho do Cristo Jesus.
Os outros de Jerusalém pregavam o evangelho de Jesus Cristo. Paulo já pregava o evangelho do Cristo Jesus, que é o evangelho do novo pacto, pós-cruz. Porque Paulo nunca viveu com Jesus. Ele esteve lá no terceiro céu, lá. Imagina o que aquele cara viu. Né? Só um buraquinho, assim, só vai ver uma frestinha assim, do que ele viu, né? Só que o problema é que aquilo que você vê, você vai ter que se comprometer. E muitas vezes Deus não revela coisas poderosas para nós, que nós ainda não estamos a fim de nos comprometer. Quando Deus mostrou para Paulo, porque ele sabia que Paulo vai saber quanto importa sofrer pelo meu nome, entendeu? Vamos lá. Quando estamos num tempo, num local de tratamento divino, não devemos forçar uma saída rápida e fácil. Isso nos poderá levar a uma reprovação. É uma tendência assim, aquele lugar ali é ruim demais, nós não queremos... nós temos uma tendência de fugir daqueles lugares onde você é confrontado, onde você... para os desertos da nossa vida. Os desertos falam de lugares que não tem sombra, né? Quem sabe o Salmo 49? Quem sabe o Salmo 23? Por que vocês sabem? Por que vocês sabem? Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará, vai ter comida, né? Aí se todo mundo decora. Entendeu? Agora aquele salmo que não te traz benefício. Está entendendo? Então é isso que é a maturidade, né? Devemos evitar também a tentação de espiritualizar os nossos erros. Muitas vezes, todos nós fazemos isso, em maior ou menor medida. Nós temos que dar nome aos bois da nossa vida. Isso aqui é pecado. Nós temos uma tendência a sermos acusadores dos outros, mas sermos advogados de nós mesmos. Nós pegamos duro com um pequeno erro de outros e nós somos tão complacentes com os nossos grandes pecados. Então, Deus só pode trabalhar com você na medida que você se posiciona de uma maneira honesta com Ele. Essa foi a diferença de Saul e de Davi. Saul aparentemente cometeu um erro, um pecado muito menor do que Davi, o primeiro rei Saul. Agora, para Saul, Deus teve um profeta, Samuel. Para trabalhar com Davi, Deus chamou Natan. É interessante isso, vale a pena estudar. Quando Samuel foi falar do pecado de Saul, o que Saul falou? Eu pequei, mas vem comigo para não ficar mal nos outros aí. Entende? Ele tentou cobrir, né? Igual o cachorro quando faz titica no chão. Tentou cobrir. Já Natan, quando foi trabalhar com o pecado de Davi, e Natan, como o profeta ele tem muito esse negócio, né? O profeta ele vem assim, então, por que você está fazendo isso aí? Então, né? Aí a espadinha, o profeta já vai tirando a espadinha, a pessoa pensa que já está enganando o profeta vai lá e enfia a espada nele. Ele vai falando, até a pessoa, que no começo o cara vê o profeta, ele já fica com o escudo levantado. O profeta eu vou te pegar. Aí vem naquela conversinha, o cara abaixa a guarda, o profeta vai lá e toca isso. Foi o que Natan fez. Qual foi a conversa que o profeta Natan teve com Davi? Qual foi a historinha que ele contou para Davi? Quem lembra? O que é... Antes do grande rei Davi, ser o grande rei Davi, o que ele era? Pastor de ovelha. Essa era a raiz dele. Essa era a paixão dele. Depois ele se tornou um grande rei. Aí o que acontece? Aí já era escudos, espadas, entende? Já era algo que já era da função e não da sua natureza. O profeta não falou da sua função, mas ele foi se aproximando. Aí ele conta uma história que cria uma ligação da sua natureza.
Ó, tinha um pastor que tinha tantas ovelhas. Você acredita, cara? O cara tinha tanta ovelha, foi pegar aquele que tinha uma ovelhinha só. Entendeu? Ele desviou a atenção, o escudo, a estrutura pensante de Davi, para trabalhar na sua essência. Quando chamou ele se tocou, falou, esse cara devia morrer. Eu falei, esse cara é você. Isso que é o profético, o verdadeiro profético. Ele vai te levando. O que tem a ver com a libertação? Ele vai levando você até uma... Pá. E o profeta, o caráter profético, ele tem isso. O profético, ele tem que ser cirúrgico. Ele não pode ter dó de colocar... obrigado, filha. O bisturi. Ai, tadinha dela. Se eu fizer isso, vai fazer dói. Esse cara não é profeta. Ou a mulher. Mas também ele tem que ter uma misericórdia, uma compaixão tão grande, que ele sabe que se ele for um pouquinho mais profundo, ele pode causar uma ferida tremenda e causar a morte de uma pessoa. Então o processo profético tem que ser muito preciso, muito, sabe, é cirúrgico mesmo, que você tem que ir ali, você tem que tirar aquela carnalidade daquela pessoa, você tem que machucá-la sem ofendê-la. Dá para entender isso? A circuncisão do menino judeu, em hebraico, chama-se Brit Milá. Brit Milá. É aliança de sangue. Não sabe o que é? Pega o pênis, puxa aquele excesso de carne do prepúcio e faz um corte com uma faca de pedra. Faz ali. Ali tem que ser preciso, que se você não fizer a cirurgia perfeita, fica uma carnalidade ali. Isso tem a ver com ministérios, tá? Que você tem que ser puro no ministério, não pode vir carne junto, tem que ser só o sêmen. Mas também, se você cometer algum erro ali, você pode danificar o aparelho reprodutor do menino, que tem a ver com o ministério, a sua capacidade. Então tem que ser algo muito... Por isso que o caráter sacerdotal era passado de pai para filho. Pais espirituais, circuncidando filhos, para que outros filhos sejam circuncidadores, entendeu? Isso também é uma outra coisa muito legal também, tá bom? Gênesis 31:3. Quer que eu leia aqui, gente? Eu estou com o versículo aqui. Gênesis 31:3. Achou? Amém. Obrigado. 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Vocês estão entendendo que a gente está numa sequência do processo de libertação? Né? De libertação. Parte do processo de libertação, depois que Deus trabalhou em Jacó, ele fala, agora você vai lá resolver aquela pendência com o irmão que você passou para trás. Né? Então, quando ele fala aqui, disse o Senhor, então, a Jacó, volta à terra, e ele fala, eu serei contigo. Depois de 20 anos, sendo tratado por seu sogro Labão, e onde lá ele aprendeu a respeitar e a perdoar pessoas, tendo no coração um selo de gratidão. É que esses 20 anos que ele passou no tratamento do sogro dele, de Labão, ali ele foi sendo sucessivamente enganado, mas pego pela paixão que ele tinha por Raquel. Tá? Então, ele, por aquilo que ele esperava dela, ele foi suportando tudo aquilo. Então, ele foi preso em laços de amor, e esse laço de amor fez com que ele suportasse todo esse tratamento. E isso foi causando nele uma transformação. De Jacó, em hebraico é enganador, suplantador. Você conhece a história? Ele é transformado em Israel. Israel é príncipe de Deus. Entende? Essa mudança, né?
Essa mudança que é por processos na nossa vida. Por isso que eu falo, né? Deus podia lá, sai, espírito de enganador, mas não fez nele. O que ele fez? Botou nele num processo. Então, para todo Jacó, Deus tem sempre um Labão. Naquilo que você faz de errado, Deus vai sempre preparar alguém que tem uma habilidade muito grande de trabalhar com você naquela área. Deus vai usar alguém para trabalhar com você naquela área. Ok? Davi passou 12 anos perseguido por Saul. É suportar esses processos na nossa vida. Uma das coisas que nos fazem vencedores em Deus. Eu acho legal o Luiz Emílio falar assim: vencedores são aqueles que vencem dores. Porque a nossa tendência em áreas de dores na nossa vida, porque é proteger. Então, aquela área da nossa vida que não foi curada, muitas vezes ela cria uma tensão, uma inflamação, né, que a gente fala. E o que acontece? A tua tendência é proteger. Eu estou conversando com pessoas, a gente dá uma conversa, às vezes no meio da conversa sai uma coisa que eu vejo que a pessoa ela se retrai. Fala, essa área aqui é aquela que a pessoa precisa ser trabalhada. Não é que não é que, como vou dizer, não faço isso no mau sentido da coisa, entende? É isso porque a gente está lidando, há anos lidando com isso, então a gente vê, a pessoa, ela dá uma retraída, ou seja, ali é uma área que ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser curada naquela área, ela precisa de uma cirurgia, e muitas vezes tem a ver com troca de fundamentos, entende? Uma troca de fundamentos. Por isso que às vezes tem aquela questão, o Cote fala muito sobre essa sessão de aconselhamento, né? E é uma das coisas que as pessoas mais fogem, tá? Dos aconselhamentos, porque parece que é igual criança fugindo da sala de injeção, entendeu? Porque vai ser tocado. E é o seguinte, o verdadeiro libertador não sai por aí com a seringa, não, entendeu? Ele não sai correndo atrás de ninguém. A gente fica esperando. Às vezes as pessoas falam para mim, poxa, pastor, né? Por que você não vai ali? Por que você não vai aqui, né? Fala, quem lembra do filho pródigo? Alguém viu o pai do filho pródigo indo atrás do filho? Por que não? Porque o pai do filho pródigo, ali é a área de jurisdição dele. Ele fica ali. Entende? Porque é quando ele volta. Que quando você vai atrás de alguém que está correndo atrás de bolota de porco, não adianta você correr atrás. A hora que ela cansar de bolota de porco, a hora que ela cansar de fracasso, a hora que ela cansar, aí ela vem. Aí quando ela vem, ela entra na tua atmosfera. João Batista, a voz que clama no deserto. A hora que João Batista quis resolver um problema lá no palácio, o que aconteceu com ele? Quem é o cabeça da igreja? João Batista foi o cara que anunciou Jesus e ele mesmo não entrou no novo pacto, por orgulho. Afinal de contas era primo. Foi eu que coloquei o cara no ministério. Pescou, né? Foi eu que coloquei ele no ministério, que ele mais que eu sou o grande, ele é filho de José, eu sou filho de Zacarias, eu sou filho, você sabe com quem você está falando? Com as carteiradas, né? Entendeu? Agora, eu acho como na igreja de João Batista, que na igreja de João Batista fazia 52 graus ao meio-dia e faz 3 graus à meia-noite. Não tinha cadeira, não tinha nada. Então,
E a pregação dele, dizem os frequentadores do culto de João Batista, que é raça de víbora, é só paulada, mas a igreja dele enchia. E porque a igreja dele enchia, ele acha que ele era o rei da cocada preta. Então ele acha que ele tinha autoridade para ir lá no palácio falar do pecado. Mas, Senhor, tu é voz que clama no deserto, não voz que clama no palácio. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado também, ter uma ciência, uma humildade. Essa aqui é a minha área de jurisdição. Aqui Deus faz sinais e maravilhas. Aonde Deus não me mandou ir, zero. Não vai não. Não, vai lá, vai lá. Deus não me mandou ir. Paulo ficou numa ilha, chamada Ilha de Lesbos, tá? De onde vem a palavra lesbianismos. Tá? Nessa ilha de Lesbos, ele não montou nenhuma igreja, não fez nenhuma escola lá, porque ele estava a caminho do propósito. Por um acidente de percurso, foi parar naquele lugar. Entende? Numa ilha só tinha lésbica. Ele não falou nada. Por quê? Porque Deus não mandou falar nada aqui. Estava a caminho de tal lugar. Já basta as pedras que eu vou tomar lá. Entende? É para a gente não dar uma de paladino da justiça. Eu sou. É ovelha tua, é tua jurisdição, está ali, você tem autoridade. Não é, sai fora que você já está pecando. Jacó aprende de uma vez por todas, nunca mais fugir. Né? Isso é uma coisa que eu tive que aprender, aprendo e acho que vou aprender mais. Isso até é uma coisa até que eu acho que eu tenho que perder um pouco do meu pai, do meu pai biológico. Meu pai tinha isso, meu pai teve várias firmas, e ele começava a ter uma treta com o sócio dele, ele não sentava, não discutia a relação, ele pegava a pasta dele e ia embora. Deixava maquinário, deixava muita coisa para trás. E rapidamente, por causa da habilidade dele, rapidamente ele montava outra fábrica. Mas ele fugia dos tratos. E quando eu olho para trás da minha vida, eu vi que eu fiz muito isso também. Deixei muito dinheiro que eu tinha direito. Mas eu não queria... Sabe uma coisa? Pega nas coisas. E fiz mesmo, fiz igualzinho a ele. Fui lá, montei uma fábrica, deixei um patrimônio para trás. Na mesma rua, montei uma fábrica sem dinheiro nenhum, só com o meu nome. Montei uma fábrica muito maior do que o outro que eu tinha 10 anos de empresa. Sendo que os caras dono de banco. Eu vi que eu fiz uma coisa tremenda. Porém, minha motivação errada. A minha motivação era igual ao Jefté, entendeu? A minha motivação é mostrar para eles o que eu sou sem eles. E Deus falou, pena que você vai fazer uma coisa sem mim. Sem mim nada podeis fazer. Estão entendendo o que eu estou falando para vocês? A questão hoje, vamos ficar de pé. A questão hoje, nos últimos tempos de nossas vidas, feche seus olhos um pouquinho. Deixa um tempo de reflexão aí. Você que porventura está nos assistindo aí, fecha se for possível, fecha os teus olhos, para que não esteja dirigindo, né? Fecha os teus olhos aí também. Uma das mensagens de João Batista, quando ele falava arrependei-vos, no hebraico é techuvá, é fazer uma análise de si mesmo. Como Davi falou para Deus, Pai, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, papai, alguma maldade oculta. Vê se há em mim, papai, alguma coisa que não está te agradando, que eu mesmo não consigo reconhecer. Tua palavra diz, há uma promessa tua, que o teu Espírito Santo, o teu Ruá, nos levaria a toda a verdade de quem tu és, e a toda a verdade de quem nós somos.
E a palavra de Deus também diz assim, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. Então nós temos essa possibilidade de trazer isso à luz em todas as áreas de dores, de transgressões, de pecados que nós encobrimos, o inimigo governa. Mas tudo aquilo que nós expomos à luz, Deus governa. Deus só governa aquilo que você expõe. Exponha isso agora para Deus no teu lugar aí. O que Deus pode tocar na sua vida hoje? Qual é a área que o Espírito Santo de Deus está mostrando para você hoje? Ele não quer ser apenas teu Salvador. Ele quer ser seu Senhor também. Ele já salvou a sua pessoa. Agora Ele quer santificar a sua personalidade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Apresenta-te a Deus agora nessa noite. Provação mais aprovação é igual a transformação. Provação mais aprovação é igual a transformação. Sejamos transformados pela Tua palavra, Senhor. Sejamos transformados pelo Teu Espírito, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Pega as substâncias lá. Hoje nós vamos ter uma comunhão nossa aqui. Como já sabe, eu falo assim, eu não aviso para ninguém aquilo que se chama de culto de ceia. As pessoas têm mania, hoje é ceia, hoje eu vou, né? Aqui é ceia todo dia. Hoje nós vamos materializar, mas acontece que a casa vive ceia todo dia. E fala-se muito de ceia. E eu gosto desse texto que Paulo fala de ceia. Paulo que comeu a ceia, fala sobre ceia, né? Coisa de doido mesmo. Ele falou uma coisa que legal. Depois eu conto. Ai, Deus. Ai, cadê eu? 11:23. Deus conta piada para vocês ou não? Conta? Cara da Cláudia. Tô falando, ser crente não é para ser qualquer um, não. Tem que ser muito louco, né, filha? É muito legal. 11, eu vou ler aqui para vocês. 11, de 23 a 28. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eu acho maravilhoso esse texto, porque esse texto não fala de julgamento, esse texto fala de aliançamento. E o que é mais interessante é que Paulo, ele fala dessa visão apostólica que ele tem de Jesus, que ele está numa conferência, ele está falando com seus apóstolos, a última reunião, a última conferência apostólica antes da cruz. Ele está ali e ele no seu aspecto profético, ele vai, olha na mesa, e numa mesa de um judeu, o que mais normal tem é matzá, o pão e o vinho. Tá? Ele olha na mesa e ele fala: eu vou usar esses elementos que estão aqui para uma pedagogia. O pão e o vinho não são instrumentos litúrgicos, são instrumentos pedagógicos. Se fosse em Portugal,
numa casa portuguesa também tem vinho verde sobre a mesa. Se fosse em Portugal, a Santa Ceia teria um bacalhau, um azeite, pá. Como estava em Israel, tinha lá um maçã. Então, por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque não é o elemento, mas são os elementos que estão aqui. Tá? Então, quando ele pegou a pedagogia... Obrigado. Põe aqui em cima para mim, por favor. Isso. Por favor, põe aqui. Então é isso. Todo mundo está assim, está todo mundo na comunhão aí. O pessoal do som lá está. O que queres que eu te faça? Jesus, sendo pedagógico, não litúrgico, sendo profético, não religioso, ele pegou o que tinha na mesa, o pão, ele falou: vou dar uma instrução para vocês. Fazei isso em memória de mim. Está ensinando o pão. Então, qual é a pedagogia disso que ele falou? Faça isso, santifique-se, se deixe quebrar e se doe uns aos outros. É disso que fala a pedagogia da Santa Ceia. A Santa Ceia não fala de um momento de benefício próprio. A Santa Ceia fala de uma comunhão do corpo de Cristo. A Santa Ceia não fala de quem é digno, de quem não é digno. Porque se alguém se acha digno disso aqui, pelo amor de Deus, você não precisa nem do sangue do Cordeiro. Quando fala examine-se a si mesmo, é para você entender que você realmente não é digno. Vai ser pela graça de Deus. Estão entendendo? É apenas para você ter um sentimento de humildade, que é pela graça dele que você pode se assentar numa mesa dessa. E que você promete a ele se santificar, se deixar quebrar pela palavra, pelos 5 ministérios, e deixar que Deus se envie. Entende? Então, com esses 3 fundamentos, manda para dentro, para dentro. Isso significa assim: estou dentro, eu não acho que vai. Pode sentar. Tenho 3 minutos. Jesus foi crucificado há 2000 anos atrás. Ok? Mas uma coisa que vocês têm que entender. Você lembra que lá em Efésios está escrito: e Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse o pecado, já havia um cordeiro sendo imolado. Jesus foi imolado antes da fundação do mundo, mas crucificado há 2000 anos atrás. Satanás não acerta uma. Antes que houvesse pecado, já havia um cordeiro imolado. Ele foi imolado antes da fundação do mundo e crucificado no Kairos, no tempo certo. Que tudo que Deus manifesta, primeiro Ele desenha. Antes de nós sermos manifestados, o dia da minha estreia foi 26 de outubro de 1962. Pá! Né? Entende? E eu fui manifestado em 62, mas fui planejado e amado pelo Pai
antes da fundação do mundo. Isso que é caminhar com Deus debaixo de quê? Perspectivas eternas e não expectativas terrenas, humanas, temporais. Então, quando eu já sei que já fui amado, era o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu, e todos nós. Aquela mesa que fala que nós vamos ter, aquela mesa, eu creio que naquela mesa que nós saímos. Cada um de vocês está vivo, pesa mais de 2 quilos, tem propósito. Vocês estão aqui por um propósito, ninguém está na terra por acaso. Vocês estão aqui por uma coisa. E cabe a nós, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, curar vocês, edificar vocês, entusiasmar vocês, santificar a vida de vocês. Jesus ressuscitou vocês. Lembra? Agora é papel dos ministros, tirar o véu, tirar as bandagens e ide. Ok? Pai, muito obrigado por essa sessão. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse entendimento que tem nos dado. Pela Tua graça, aprove nos chamar apóstolos e profetas, pastores, evangelistas e mestres. Pela Tua graça, aprove nos dar esse lugar maravilhoso. Pela Tua graça, aprove, Senhor, esperar cada um de nós pacientemente dentro das perspectivas eternas. Que o amor do Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a fabulosa comunhão no Espírito seja com todos nós, ontem, hoje e para sempre. Amém e amém. Isso aí. Deus abençoe você que está nos vendo aí. Tchau, tchau. Do dízimo